Olá, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a esta palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E eu gostaria de iniciar essa palestra com uma prece. Então vou convidar você a fechar os teus olhos e juntos nós levarmos o nosso pensamento, o nosso coração ao Pai da vida, agradecendo por este momento de palestra, de instrução. Então, nós agradecemos ao Pai da vida, ao Cristo de Deus e principalmente a Maria de Nazaré, a esposa de José, aquela mulher que foi capaz de entregar tudo que ela tinha e tudo que ela era, para que dentro do seu corpo, no seu ventre de amor, no seu matrimônio com seu esposo José, ali no seu ventre de amor, se confeccionasse um altar da natureza e no ventre de Maria todos nós pudéssemos então conhecer o Messias Nazareno. É nas mãos caridosas de Maria de Nazaré que nós colocamos a condução segura da palestra de hoje. Que assim seja. O tema da nossa palestra de hoje é o primeiro mandamento da lei divina. Esse tema, o primeiro mandamento da lei divina, ele vem ao nosso encontro para nos ajudar a entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Para que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta crucial. E diante dessa pergunta, alguns diriam: estamos aqui para evoluir. Outros diriam: estamos aqui para pagar os nossos pecados, para pagar nossos karmas. Outros então diriam que nós estamos aqui para vencer a nós mesmos, para sermos seres melhores. Todas essas respostas são respostas muito interessantes e são respostas corretas. E aqui hoje nós queremos oferecer uma singela contribuição recolhida por nós ao observar o homem de Nazaré. Então, trazendo essa contribuição, nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas, aprender a fazer isso na prática, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um grande desafio para nós encarnados, que possuímos uma série de limitações, uma série de dificuldades. Então, é muito provável que em nosso caminho, ainda carregando em nós um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, um pouco de egoísmo, que ainda temos muitas virtudes a florescer no nosso íntimo. É um profundo desafio para nós, diante de tantas limitações e dificuldades que temos, é um grande desafio para nós, então, o primeiro mandamento da lei divina. E o mais interessante é que, ao conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar tudo o que Deus criou. E isso favorece muito, muito mesmo, uma atitude mais amorosa da nossa parte, uma atitude mais doce, mais branda, mais serena do nosso coração, frente aos desafios e aquelas dificuldades que a nossa reencarnação convoca cada um de nós. E diante disso, o primeiro mandamento da lei divina nos ensina: amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso nos foi ensinado lá no livro do Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, nós temos 3 níveis no primeiro mandamento da lei divina. Observa isso comigo. Temos no primeiro mandamento da lei divina 3 níveis de aprendizado. Primeiro nível: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo nível: de toda a tua alma. E o terceiro nível: de toda a tua força. E o que significa cada um desses níveis? Então, nós vamos trazer a contribuição recolhida por nós a partir de observações junto ao homem de Nazaré. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que significa o primeiro nível? Amar a Deus de todo o teu coração. O que significa isso? Na cultura em que Jesus nasceu, o coração, ele é a sede do sentimento e da inteligência. Na nossa cultura atual, ocidental, em que nós estamos estagiando na nossa reencarnação, o coração, culturalmente falando, é a sede do sentimento. Para a cultura judaica, ele é a sede do sentimento e da inteligência. E o povo judeu nos ensina que o nosso coração, ele é dividido. Ele é dividido. Então, amar a Deus de todo o coração quer dizer o seguinte: é preciso dar unidade ao seu coração. Unidade. Usando toda a tua inteligência, toda a sua sabedoria, todos os teus sentimentos, e assim aprender a controlar as paixões. Então, esse é o primeiro nível do mandamento da lei divina. No seu primeiro mandamento da lei divina, nós temos esse primeiro nível, dar unidade ao nosso coração que é dividido. Então, no primeiro nível, nós aprendemos que é você que está no domínio dos seus desejos e não os seus desejos que estão te dominando. Esse é o primeiro convite que o povo judeu nos faz. Olhar para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, para as nossas vontades e perceber como tudo isso está dentro de nós e nós sermos senhores dessa parte nossa, dessa estrutura íntima do nosso ser. Se nós não dermos essa unidade ao nosso coração, nós ficaremos à mercê do conflito, né? Das divisões, das perturbações. Então, o povo judeu quer nos ensinar isso. Então, é preciso dar unidade ao coração. É o processo de você estar no comando da sua mente e dos teus sentimentos, principalmente dos teus desejos. Olha o desafio para nós. O segundo nível vem nos ensinar, né, algo ainda mais profundo. O segundo nível, né, ele diz para nós: amar a Deus de toda a tua alma. O que significa isso para o povo judeu, que foi quem nos ensinou isso? Então, amar a Deus de toda a tua alma significa o seguinte: é preciso amar a Deus demonstrando esse amor por meio de gestos concretos. Por isso que a cultura judaica, né,
é cheia de rituais, né? Por isso que eles peregrinavam para Jerusalém. Eles ofereciam sacrifícios, né? Tinham muitos rituais, muitas festas de celebração espiritual, muitas práticas de purificação do corpo, da mente, das emoções, da espiritualidade, práticas e rituais de adoração, ou seja, práticas e rituais, gestos concretos. Isto é, eles estavam vivenciando de forma prática o amor a Deus, demonstrando o amor de Deus por meio de gestos concretos. Olha o convite que o povo judeu nos faz. Olharmos para dentro de nós mesmos, darmos unidade, sermos senhores do nosso destino e agora entregar esse amor a Deus de forma concreta, através de gestos, de atitudes, de ações. E o terceiro nível do primeiro mandamento da lei divina diz para nós o seguinte: amar a Deus de toda a tua força. O que significa isso? Significa o seguinte: você colocar tudo que você tem e tudo que você é a serviço de Deus, a serviço do bem, a serviço da misericórdia divina. E para você poder entender melhor esse primeiro mandamento da lei divina, né? Esse primeiro mandamento que nos ensinou esses 3 níveis. O primeiro, dar unidade ao seu coração. Sair dessas perturbações, desses conflitos. O segundo nível, demonstrar o amor por meio de gestos concretos. E o terceiro nível, colocando tudo que você tem e tudo que você é a serviço da misericórdia divina. Para nós entendermos isso na prática, eu quero aqui contar 2 histórias que vão elucidar, que vão esclarecer para você de uma forma muito nítida, para você perceber como que é a vivência do primeiro mandamento da lei divina nos seus 3 níveis. Eu vou contar 2 histórias. A primeira história que eu quero contar é a parábola do bom samaritano, a essência da parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus conta para nós que um homem, ele descia de Jerusalém. Ele havia subido para comemorar a Páscoa e agora ele descia de Jerusalém. E esse homem, à medida que vai descendo o caminho, ele foi agredido fisicamente e em seguida foi deixado no chão, ensanguentado, nu e inconsciente. Não dava então para identificar esse homem mais, nu, ensanguentado e inconsciente. E aí o Cristo nos conta que nessa ocasião passava ali pelo caminho um samaritano montando um animal. E ao ver aquele homem caído no chão, nu, ensanguentado, inconsciente, o samaritano, ao ver aquele homem, foi movido de íntima compaixão. Alguém despertou compaixão no samaritano. Quem? Deus. E então, aquele samaritano compadeceu-se daquele homem ali, caído e necessitado. Isso que nós estamos vendo, esse gesto do samaritano de compadecer-se, é amar a Deus de todo o coração.
ele naquele momento foi capaz de unificar o seu coração com amor e com sabedoria. E naquela ocasião, o samaritano desce do animal e então ele tira vinho e azeite. E ele começa a cuidar daquele homem ali caído, que ele não conhecia. Era um homem com muitas necessidades, ele não conhecia. Então ele começa a cuidar desse coração ali necessitado. O vinho é a propriedade de limpar. Então ele foi limpar os ferimentos daquele homem. E o azeite é o analgésico para acalmar as dores, serenar as dores. Depois dele ter usado o vinho e o azeite, ele coloca aquele homem sobre o seu animal, sobre o seu burrinho. E como um escravo, o samaritano vai à frente, puxando o animalzinho com o homem em cima. Então, como um escravo, ele conduz o homem. E fez isso com gestos concretos. Ele cuidou daquele homem com gestos concretos. Limpou a ferida, né? Colocou azeite para acalmar as dores, né? O analgésico, o antisséptico. Né? Então, nós estamos assistindo ali, na atitude daquele samaritano, o segundo nível do primeiro mandamento da lei divina, que é amar a Deus com toda a alma. E em seguida, o samaritano levou aquele homem para uma hospedaria e pagou para aquele homem ficar ali em recuperação. E disse ao homem da hospedaria que ele iria embora e que na volta passaria ali e que se precisasse de mais recursos amoedados para cuidar daquele homem, ele então assim o faria. E então, esse é o terceiro nível do primeiro mandamento da lei divina: amar a Deus de toda a tua força. Ou seja, o samaritano colocou tudo o que ele tinha e tudo o que ele é a serviço de Deus, para cuidar de um coração. Tudo o que ele tinha e tudo o que ele é a serviço do bem, a serviço da misericórdia divina. Então, por isso que o povo judeu ensinava a parábola do bom samaritano, que é para revelar para nós como que é a prática do primeiro mandamento da lei divina. Para nós entendermos para que nós estamos aqui, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda história que eu venho contar hoje é uma história que envolve Francisco Cândido Xavier. Certa vez, Chico Xavier foi convidado para celebrar o aniversário de uma casa espírita. E o Chico celebrou aquele aniversário. Num dado momento da festa, já era um pouco tarde, o Chico ele pede para ir ao banheiro, né? E ele subiu para ir ao banheiro, porque o banheiro ficava na parte de cima do centro espírita. Então, o Chico sobe. E assim que o Chico subiu, chegou naquela casa espírita um senhor muito pobre. E esse senhor muito pobre trazia consigo umas crianças. Então ele pediu dinheiro para comprar comida para as crianças. Os espíritas que ali estavam, que receberam esse homem, fizeram uma sessão de doutrinação para aquele senhor. Deram um sermão para ele. Um sermão onde eles destacaram que aquilo estava errado. Como que ele carregava uma criança à noite? Que ele não conhecia o ECA. Você conhecia o ECA? Perguntaram para ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um crime, não pode. E aquele senhor que procurava apenas um coração samaritano que o auxiliasse, aquele senhor sai de cabeça baixa
atravessa a rua e vai levando as suas crianças, procurando uma nova ajuda. E nessa hora, o Chico desce. E assim que o Chico desceu, os espíritas ali daquela casa, daquela ocasião, naquela reunião, disseram: Chico, você tinha que ver o absurdo que nós vimos aqui. Você não acredita, Chico? Um homem veio aqui pedindo comida e veio trazendo crianças essa hora da noite. Mas fica tranquilo, Chico, nós doutrinamos esse homem. O Chico então disse para aqueles corações espíritas reencarnados: meus filhos, não façam isso. Esse homem é um herói. Ele foi abandonado pela esposa com 3 filhos. Ele poderia ter deixado essas crianças, mas ele ficou com elas, ele se responsabilizou e se comprometeu com elas. Ele está passando fome. Ele é um herói, meus irmãos. Pelo amor de Deus, pega dinheiro, vamos ajudar ele. Aí o Chico tira um pouquinho de dinheiro que tinha no bolso. Aí todo mundo vai tirando dinheiro, né? E faz ali uma vaquinha. E eles vão, então, ajudar aquele homem, né? Foi ajudar, então, aquele pai de família que estava cuidando dos filhos. E a gente pergunta, o que o Chico fez nessa singela ocasião? Praticou o primeiro mandamento da lei divina. Amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, né? Ou seja, unificou o seu coração, primeiro nível, né? Demonstrou isso em gestos concretos, segundo nível, e colocou tudo que ele tinha, tudo que ele era a serviço do Pai. E Jesus, então, meus irmãos, vem até o seu coração hoje, te ajudando a perceber que você também tem a oportunidade de vivenciar o primeiro mandamento da lei divina, do seu jeito, da sua forma. É do seu jeito, é no seu tempo, da forma que for melhor para você, da sua forma, né? Que você e eu, do jeito, da forma e no tempo que você e eu, juntos, né, vamos aprendendo a praticar isso no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E assim, né, do nosso jeito, da nossa forma, você e eu vamos juntos aprendendo qual é o nosso propósito aqui na Terra. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Eu desejo, meus irmãos, que Maria, nossa mãe, traga bênçãos de luz para você e para toda a sua família. Que assim seja.